Olha, vamos direto ao que interessa. Durante décadas, a gente ouviu que uma certa molécula era a grande vilã das doenças cardíacas. Mas hoje a gente vai botar um ponto de interrogação gigante em tudo que nos ensinaram sobre o tal do colesterol ruim. Quase todo mundo cresceu ouvindo aquela história, né? Que LDL alto é praticamente uma sentença de problemas no coração. Mas e se essa história toda estiver errada na sua essência? A gente vai mergulhar agora numa visão científica que, olha, vira essa ideia de ponta cabeça. Então, para a gente começar a entender essa outra perspectiva, a gente precisa mudar completamente o jeito que a gente pensa sobre o LDL. Vamos fazer uma analogia? Pensa numa placa de gordura numa artéria como se fosse a cena de um crime. A pergunta de US$ 1 milhão é: o LDL é quem cometeu o crime? Ou ele só estava lá, na cena? É exatamente isso. Vamos pensar assim. O LDL é um incendiário, aquele que chega e joga gasolina para começar o fogo nas nossas artérias, ou ele é o bombeiro, o primeiro a chegar para tentar apagar o incêndio. Sacar essa diferença é o primeiro passo e é um passo fundamental para a gente entender essa teoria alternativa. E olha, que fique claro, ninguém está negando que o LDL é encontrado lá no meio da placa arterial. Isso é um fato. A grande discussão, o ponto central do debate científico é o porquê de ele estar lá. Afinal, como diz o ditado, só estar na cena do crime não faz de ninguém o culpado, certo? Pois é, e é aqui que a coisa começa a ficar fascinante. Porque longe de ser esse vilão que pintaram pra gente, o LDL, na verdade, seria tipo um herói desconhecido, sabe? Ele tem funções que são absolutamente essenciais para o nosso corpo funcionar. Dá pra pensar no LDL como um verdadeiro canivete suíço do nosso organismo. Sério. Ele tá lá, na linha de frente, combatendo invasores como bactérias e vírus. Ele ajuda a produzir hormônios super importantes, tipo testosterona, estrogênio. E mais, ele é parte da estrutura de cada uma das nossas células. Sem LDL, a gente simplesmente para de funcionar. E se a gente quer uma prova da importância do colesterol, basta olhar para o nosso cérebro. Pensa só. Esse órgão tem só uns 2% do nosso peso, mas concentra, acredite, 25% de todo o colesterol do corpo. E não, isso não é coincidência. O cérebro faz questão de produzir o próprio colesterol porque ele é vital para o seu funcionamento. É o colesterol que ajuda a formar as sinapses, sabe? Aquelas conexões que permitem que os nossos neurônios conversem. Basicamente, ele está na base do nosso pensamento, da nossa memória, de toda a nossa função cognitiva. Ok, vamos organizar as ideias. Se o LDL é o bombeiro e não o incendiário, a pergunta que não quer calar é: então, quem está causando o incêndio? O que está provocando o dano inicial? Bem, a resposta, segundo essa linha de pensamento, pode estar num lugar que muita gente nem imagina. E o principal suspeito apontado por essa teoria é uma condição que talvez já tenha ouvido falar: a resistência à insulina. É importante a gente pensar nela como a peça de dominó que cai primeiro e derruba todas as outras em sequência. É que quando o corpo começa a não escutar a insulina direito, ele entra em pânico e produz mais e mais e mais. E aí os níveis desse hormônio disparam. Esse excesso de insulina no sangue acaba agindo como lenha na fogueira, sabe? Ele promove inflamação crônica, sobe a pressão arterial e, no fim das contas, vai danificando aquela camadinha sensível que reveste as nossas artérias. E isso nos leva a uma outra ideia bem interessante, que é a chamada hipótese trombogênica. O que ela diz? Basicamente que a placa na artéria não começa com o colesterol. Não. Ela começa com um machucado, uma lesão na parede do vaso sanguíneo. Aí, o corpo, que é super esperto, tenta curar esse machucado criando um pequeno coágulo, igualzinho a uma casquinha de ferida na pele. O problema todo começa quando esse machucado acontece de novo, e de novo, e de novo, sempre no mesmo lugar. Aí, essa casquinha vai crescendo e se acumulando com o tempo. Então, percebe? Se o verdadeiro problema é o dano na artéria e a inflamação que vem junto, bom, isso muda o jogo completamente. Quer dizer que ficar olhando só para o número do LDL no exame de sangue é a mesma coisa que olhar para a fumaça e ignorar o incêndio que está acontecendo lá embaixo. A questão de verdade passa a ser a nossa saúde metabólica como um todo. E é aqui que a gente chega num ponto que dá um nó na cabeça de muita gente. É um paradoxo. Por que será que quando alguém adota uma dieta com menos carboidratos, uma dieta que, por sinal, melhora um monte de outros marcadores de saúde, o LDL muitas vezes resolve subir? A explicação, de acordo com essa visão, é que isso não só é normal, como é esperado.
Pensa bem, quando a gente come mais gorduras e menos carboidratos, o corpo precisa mudar toda a sua logística de transporte de energia. E o LDL, nessa nova logística, está só fazendo o trabalho dele de um jeito diferente, talvez mais eficiente, e por isso fica mais tempo circulando. Não seria um sinal de perigo, mas sim um sinal de que o corpo se adaptou. E aqui chegamos talvez no ponto mais crucial de toda essa discussão. O contexto é tudo, absolutamente tudo. Um número de LDL alto numa pessoa que tem triglicerídeos baixinhos, HDL alto e zero sinal de resistência à insulina é uma história completamente diferente de ter esse mesmo LDL alto numa pessoa com perfil oposto. É a diferença, como dizem, entre ter partículas de LDL grandes e fofinhas, que não causam problema, e ter aquelas partículas pequenas e densas, que aí sim podem ser perigosas. Essa citação, olha, ela resume perfeitamente essa virada de chave. A ideia não é mais baixar um número no exame a qualquer custo, não. O foco passa a ser melhorar a qualidade do nosso sistema como um todo. O LDL, nesse cenário, deixa de ser o vilão para se tornar um espelho, um reflexo da nossa saúde metabólica geral. Então, no fim das contas, a grande provocação que fica é: será que a gente passou décadas fazendo a pergunta errada? Talvez a questão mais importante não seja qual o número do seu LDL, mas sim como está a saúde do seu metabolismo. E a resposta para essa segunda pergunta, bom, ela pode mudar para sempre o jeito que a gente pensa sobre a saúde do nosso coração.